Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapse CL desta segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. Muito boa noite, César Boa Calejon. Você noite. acabou de fazer um post dizendo que eu tô brava hoje. Então eu vou dizer para você, boa noite, César Calejon. Boa Tudo noite, bem? amor. Tamo junto, Hobbs. Boa noite para nossa comunidade linda. É isso aí. Vamos que vamos, segunda-feira. Vamos lá, segunda-feira e uma data para a gente lembrar, César. Hoje faz 30 anos, né, da maior chacina numa prisão brasileira, que foi o massacre no Carandiru. 111 detentos morreram, né, num fuzilamento de 20 minutos com 3.500 tiros, César. Assim, é uma data para a gente lembrar, para que isso nunca mais aconteça e para a gente lembrar sobre temas caros e importantes que, quando a gente fala de sistema prisional, eles ficam de lado, né? Assim, a gente, infelizmente, tem uma tendência a não compreender que, no fundo, são pessoas. São seres humanos que cometeram erros, mas são seres humanos que merecem ser respeitados. E ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E infelizmente o que aconteceu no Carandiru é sintoma de um modelo de sociabilidade, do funcionamento de uma sociedade que, como você muito bem colocou, elenca um cidadão de primeira categoria, outro cidadão de segunda categoria, outro de terceira, quarta, outro cidadão que não tem categoria nenhuma e que, portanto, pode ser executado sumariamente, como a gente tem percebido reiteradamente agora, né, no que aconteceu no Guarujá, no que está acontecendo na Bahia. Então isso também serve para te dizer que a discussão ela não é político-partidária. Você tem diferentes partidos envolvidos com práticas que são absolutamente análogas. Isso é resquício de um modelo escravista, é resquício de Brasil colônia, de Brasil império, que favorece uma parcela ínfima da população em detrimento da grande maioria, que pode ser executada muitas vezes em nome da lei e de forma sumária. É muito triste, é um processo que tem que ser combatido e que de muitas maneiras retrata o quanto a gente é brutal enquanto sociedade ainda no começo do século XXI, Rô. Foi a mais violenta ação policial numa penitenciária brasileira e a gente recorda para que ela não aconteça nunca mais. Boa, Robson. Vamos chamar nosso convidado? Vamos lá. Pedro Henrique França. Muito boa noite a você. Ele é cineasta, apresentador, roteirista, jornalista, ou seja, ele é um verdadeiro multiartista. Pedro Henrique, seja muito bem-vindo ao nosso Sinapse. É um prazer receber e conversar com você nessa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite, César. Prazer enorme estar aqui. Pedro, obrigado. O prazer é todo nosso, querido. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, audiência, o Pedro é o cara que escreveu roteiros de programas que eu tenho certeza que vocês já viram, né? Eu tô falando aqui do Esquenta, com a Regina Casé, que eu adorava esse programa, era muito, muito legal e tinha, assim, mostrava um Brasil muito nosso, assim. Sinto saudades desse programa. Tem o Esquenta, tem o Estrelas, com a Angélica. Que história é essa? Porchat, que está no ar até hoje. Então, Pedro, vou te perguntar logo de cara. Quando você vai escrever um roteiro, você pensa no papel político que ele tem ou entretenimento e política não se misturam, hein? Nossa, se misturam demais. Falo tanto, eu acho. Eu sempre tenho uma preguiça um pouco desse lugar do tipo, mas tudo tem que ser político. Sim, porque na verdade a gente tem esse conceito deturpado, né, do que é política, do que é ser político, que é um discurso muito geralmente proferido e alimentado por pessoas, por senhores homens brancos que querem sair das suas cadeiras de poder. Porque a política está em tudo que rege nossa vida. Ela está da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. É o preço do café que você está tomando, é o transporte público que você está pegando, é as relações de trabalho que você está vivendo, é o asfalto da tua rua, é o assalto que você sofre na esquina. Tudo isso é uma questão política. Eu achei muito importante vocês falarem, abrir o programa falando de questão de segurança pública, porque é outra discussão muito leviana, né? Quando se fala em segurança pública, não se dá conta da complexidade social que rege tudo isso, né?
social, racial, geográfica, enfim, mil questões, e muitos, como pelo César, resquícios, né, que consegue sair dessa política escravocrata, né, dessa política, enfim, separatista, desigual, esse abismo social. Então, para mim, tudo é político, porque no entretenimento, quando estou fazendo história essa postar, por exemplo, a gente tem cuidados sobre histórias que chegam ali para a gente pensa em diversidade, em composição de diversidade, que é algo muito importante. Você falou de Esquenta, que assim, eu morro de saudade. Todo mundo que Esquenta morre de saudade. Porque ali a gente tinha um Brasil que parece que a gente não conseguiu recuperar de volta. Um Brasil que tinha muito orgulho de ser diverso. Um Brasil que a gente tinha ali roda de samba, pagode, artista plástico com exposição em Londres, a gente tinha grupo ribeirinho da Amazônia, tudo no mesmo programa e tudo funcionava. Então, e é muito engraçado porque as pessoas me perguntavam, como é que você, num olhar muito elitista e preconceituoso, como é que vocês davam conta daquela bagunça, mas aquilo tinha um roteiro? Então tem um viés ainda também de resquícios, né, desse Brasil que está tentando mudar, né, mas eu morro de saudade. Eu acho que tudo pode ser político. Um filme de comédia rasgada, popular, pode ter uma mensagem maravilhosa, como os filmes do Paulo Gustavo, por exemplo, naquela LGBTs. Então, eu acho muito bonito quando eu vejo programas populares, minimamente antenados, com mensagens subliminares sobre questões de machismo, misoginia, LGBT, racismo, questões indígenas. Tudo isso é possível de ser tratado de uma forma leve. Então, sim, eu acho que entretenimento e política, audiovisual e política combinam muito bem. Gente, deixa eu só perguntar para vocês. Tá cortando muito o áudio para mim. Não sei se tá cortando para você. Tá cortando um pouco. Tá dando para entender, mas tá cortando um pouco o áudio. Deixa eu perguntar aqui pro nosso diretor. Você acha que é melhor o Pedro entrar de novo ou a gente segue do jeito que tá? Pedro, posso te pedir para se reconectar para a gente entender o seu áudio, se vai dar uma melhorada ou não? Para a gente poder te ouvir direito, né? O programa tá só começando. A gente te espera. Tá bom. Obrigado, querido. É muito legal, né, a gente ver os rostos dos bastidores dos programas. Sim. Né, e entender as pessoas que estão ali pensando naquilo, né, assim, pensando uma maneira de passar uma mensagem, né, seja ela através do humor, seja ela através da seleção de convidados, né, como ele disse, a Regina Casé, o programa que ela fazia, o Esquenta, era uma verdadeira bagunça, mas aí ele diz, olha, era uma bagunça organizada, né. E era um Brasilzão, César, era tão gostoso, que saudades. E tem uma questão, para deixar isso um pouco mais apimentado, considerando o que a gente estava discutindo, eu e a Rô, a gente estava discutindo no camarim, os limites dessa política, do jogo político e o quanto isso, de fato, influencia na formulação daquilo que, como uma figura pública, por exemplo, se apresenta. Assim que o Pedro voltar, eu vou conversar isso com ele. Quero te ouvir também. E, por exemplo, quando você tem um programa como o Esquenta ou como o Estrelas, e você tem, evidentemente, você tem espaço para pautas progressistas, tá? Agora eu quero ouvir do Pedro, por exemplo, se a gente poderia falar de concentração de mídia nesses programas, entende? Porque existe um espaço, existe uma política adotada por um indivíduo, adotada por uma emissora, adotada por uma empresa, e essa política acaba, sim, restringindo as formulações de roteiros, de falas, se você vai se apresentar publicamente de determinada forma ou não. O que te parece? Você quer saber se ele tinha restrições em relação a roteiros, em relação a assuntos e a convidados? Isso. Vamos perguntar para Pedro. Exatamente. Pedro, eu não sei se você ouviu isso que eu coloquei. Só para te dizer o seguinte, cara, no Sinapse a gente sempre tem conversas bastante francas, as pessoas com frequência discordam, são discussões legítimas, durante as quais a gente aprende de fato, a gente muda de posicionamento, a gente reflete. E eu e a Rô,
A gente estava conversando no camarim acerca dessas integralidades das questões de o jogo político, o quanto o jogo político influencia a forma como uma figura pública se apresenta ou aquilo que é roteirizado para aparecer num programa, por exemplo. A minha pergunta muito pontualmente para ti é, você roteirizou para alguns dos maiores programas da TV aberta brasileira. Quando você faz aquilo, você recebe algum tipo de instrução ou você tem liberdade total? Por exemplo, você poderia falar de concentração midiática dentro da Rede Globo? Você poderia estabelecer um programa que abordasse esse tipo de assunto que é sensível para casa? Gostaria de te ouvir a respeito disso. Olha, não, até porque no entretenimento acaba que naturalmente essas questões não são pautadas, né? Então, assim, mas no Esquenta, por exemplo, a gente falava de todo tipo de assunto. Inclusive, o Brasil era tão democrático que o programa recebeu a Dilma. E não foi uma questão, né? Então, a presidente do Brasil foi no programa de entretenimento e teve samba, eu não lembro exatamente agora o programa, mas, que outros convidados tinham, mas com certeza teve de tudo um pouco, porque todo o programa tinha de tudo um pouco. Então a gente falava realmente de tudo, assim. Eu lembro quando o programa estava indo para o seu final, assim, em 2015, a coisa meio que já estava se estranhando no Brasil, assim, em termos de... Tinha uma questão, tinha um Brasil que não estava mais aceitando de alguma forma ter funk, pagode, ter literatura e então era uma coisa muito mais do Brasil, da audiência, do que uma questão da Globo sobre questões de políticas, sobre pautas que seriam colocadas ali. Então, eu acho que talvez o Brasil esteja começando a se preparar para voltar para um lugar de um esquenta. Eu adoraria que o Brasil voltasse ao Brasil que foi em 2000, enfim, ali nos anos que compreenderam ali, acho que foi de 2010 a 2016, talvez, que o programa foi. Boa. Robson. E Pedro, como é que se reflete a política no seu trabalho, né? Eu sei que tem um documentário seu que eu ainda não vi, eu só vi uns trechinhos, né? Que chama Cor Política, que discute a importância, né, da representatividade LGBTQIAP+, em cargos políticos. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse documentário e quais foram os desafios que você encontrou para rodar. Muitos, né? Porque a gente rodou em 2020, no ano da pandemia. Foi tudo muito rápido, né? A gente não teve uma estrutura financeira para dar conta de uma produção de um longa como ele deveria. Então, em julho saiu a notícia do recorde de candidatura de LGBTQIA+. Em final de agosto a gente já estava começando a gravar. Então foi tudo muito rápido. Eu liguei para o Marcos Bigos, que é meu amigo produtor do filme, produtor executivo do filme, e a gente falou, vamos fazer, e metemos a cara. Assim, era uma equipe muito enxuta, 4 pessoas, a gente tinha 1000 restrições. Meu sonho, obviamente, era dar conta do Brasil, mas a gente tinha uma restrição pandêmica até naquele momento, não dava para viajar. Então a gente fez Rio-São Paulo de carro, uma equipe de 4, 5 pessoas, e ficamos nesse bate-volta Rio-São Paulo acompanhando os candidatos. Bom, enquanto homem gay, a questão LGBT para mim e a política estão intrinsecamente relacionadas, porque somos o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, há mais de 14 anos. Né? A gente está falando de uma política de dados promovida por uma ONG, né? Que é a ONG Gay, que faz esse levantamento, ou seja, o Brasil deve ser um país que mais mata LGBTQIA+, há muito mais tempo. Então, num país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo, e num país onde nenhum direito de proteção à população LGBTQIA+, saiu da política brasileira, tudo que a gente tem, que é muito precário e recente, veio do Supremo Tribunal Federal por omissão do Poder Legislativo, isso diz muita coisa, porque a política hoje, em 2020, quando a gente fez o filme, a política era representada por 0,16% de pessoas LGBTQIA+, em cargos eletivos, e esse número se mantém em 2022, ou seja, continua 0,16. muito pequeno e muito absurdo. Então, mas vivemos num país onde uma lei de combate à homofobia na escola já começou a vir uma questão que está dura 4, 5 eleições,
vem eleição, volta eleição, a eleição volta para o debate, a população LGBTQIA+, em todo o processo, ela é convocada ao debate justamente num lugar mentiroso, envolto, cheio de fake news, ou seja, nunca é para discutir se estaremos lá, se vai haver proteção ou não. Aí ficam os próprios candidatos, inclusive candidatos progressistas, tendo que se esvair dessa discussão, não se fala disso, porque pode virar uma coisa ali na frente. Então, assim, é uma questão muito importante. Eu acho muito absurdo como a gente naturalizou que a gente está há 15 anos matando pessoas LGBTQIA+, e vale ressaltar, a grande maioria são crimes violentíssimos, mortes bárbaras. Então, assim, é muito preocupante e me entristece, assim, a forma como as pessoas encaram essa discussão, porque estamos falando de vidas. Nossa, 0,16%. Foi isso mesmo que você falou, né? Uhum. E ele se manteve. Até foi muito curioso, porque Uau. quando o filme lançado, já era depois da eleição de 2022, eu fui na ONG Vote LGBT, que é uma ONG seríssima, que faz esse mapeamento eleitoral todo ano eleitoral. Uhum. E aí eu falei, gente, e aí, esse número mudou, né? Porque a gente às vezes fica com uma falsa sensação de que tivemos uma conquista histórica. 2 mulheres travestis trans estão ocupando cadeiras no Congresso Nacional pela primeira vez. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um aumento de leis anti-trans sendo promovidas no Congresso, a gente tem atos de transfobia descarados em comissões, com a Duda Salabert, já teve com a Erika Hilton, ou seja, são casos que não são punidos, né? São quebras de decoro, são violências políticas de gênero que não são coibidas. Então, assim, eu sempre falo, é maravilhoso ter a Duda Salabert, a Erika Hilton no Congresso, mas a gente precisa ter 20, 30, a gente precisa lutar para ter mais, para que elas não fiquem ali sozinhas, disputando aquela narrativa com aqueles senhores truculentos e completamente fora de um padrão de propriedade. Ô Pedro, e no Cor Política, eu gostaria que você fizesse um arrazoado com mais dados. Esse dado, por exemplo, que você colocou é muito interessante, também me chocou, 0,16%. Eu sabia que era pequena a representatividade, tanto, né? mas não tanto. Eu esperava que ela fosse sensivelmente acima dessa informação que você nos traz. E eu gostaria, se você tiver mais dados, ou o que mais, quais são as suas conclusões, o que você apresenta no Cor Política, e se você só faz a denúncia, ou se tem também alguma sugestão prática de ação, de como é que a gente pode trabalhar a mudança progressiva desse quadro. Conta um pouquinho mais do Cor Política pra gente, é muito interessante teu trabalho, cara. Eu tenho uma produtora, né, a Representa, que ela é focada em promover diversidade de corpos, né? Então esse filme, ele tem um lugar não só de denúncia, mas ele tem, me deixa muito feliz, que é um lugar de comunicação. Eu acho que a gente perdeu o diálogo, né? As eleições de 2018 nos provaram que estava completamente. Tinha uma comunicação rompida, né? Quando a gente chega no extremo, que a gente foi porque alguma coisa muito errada está sendo mal comunicada. Então, eu acho que o filme ele tem, primeiro, eu faço entrevistas com as mães de todos os candidatos, que é para mostrar que esse filme ele tem muitas camadas, né? Então, essa homofobia que ela começa muitas vezes em casa. A Hilton foi estudada. Eu ficou alguns anos peregrinando pelo interior de São Paulo, vivendo violências absurdas, até que se reconectou com a mãe ficou de casa por um fundamentalismo religioso, até que ela entendeu que aquilo não fazia menor sentido, e hoje ela é uma ativista dentro da sua igreja, em proteção aos corpos LGBTQIA+. Né? É um lugar muito complicado que a gente está vivendo com conservadorismo no Brasil. Então, quando essa religião e política, né, se transmuta, né, que é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, projetos políticos de poder dentro das igrejas, também é uma questão muito delicada num Estado que é laico e que esbarra em direitos das mulheres, esbarra em direitos das populações pretas, de LGBTQIA+, ou seja, a gente está falando de muitas questões. O filme, ele tem, além desse lugar de um processo de construção, de autoaceitação, para se colocar, se entender quanto um corpo político, e mostra muito, sobretudo, as violências políticas.
É um filme muito imaturo, não você vê ali cenas horrorosas, descabidas. Eu fico muito indignada como esse tipo de violência é permitida no Congresso, como esse tipo de gente é eleita, ocupar um cargo que devia ser, assim, muito rigoroso no que tange essas questões, porque são figuras públicas, lidando com dinheiro público, deveriam estar em conjunto em defesa de populações do Brasil, enfim. Então você tem, para além desses números que eu estava te falando, né, do 0,16%, a gente perdeu pessoas ao longo do caminho, né? A gente conquista, mas a gente vai perdendo. Então a gente perdeu Marielle Franco, com crime até hoje sem resposta. A gente perdeu Jean Willis, que estava cumprindo, ia cumprir seu terceiro mandato e circulou com medo, estava sofrendo ameaça. David Miranda, que entrou, vivia sob ameaça, tinha proteção, né, policial, e também, enfim, morreu por uma questão, enfim, uma questão cultural da vida. Sim. A gente tem Érica Malunguinho, que era uma deputada estadual maravilhosa de São Paulo, passado, e no meio do processo, e nada me faz crer que não seja um lugar de exaustão, porque o filme tem, inclusive, uma violência ali muito horrorosa, né? Um deputado, Douglas Garcia, ele diz que se encontrasse um homem que se sente mulher no banheiro, ele ia dar um tapa, enfim, é o tipo de... A molecagem da política é exaustiva demais. Eu falo muito com a Erika Hilton, né? Porque, enfim, ficamos muito próximos depois do filme, e eu sempre falo, e aí, tá tudo bem? Porque é brabo. É brabo lidar muita violência. De violência que é completamente incompreensível para mim. Pesado, né, Pedro? É uma preocupação que eu também tenho muito, assim, conversando com os amigos também, é sobre a saúde, né? O quanto de porrada que esse corpo aguenta. É uma questão. É uma questão muito séria, né? E aí a gente volta, né, pensando em 0,16%. Temos Duda e temos Érica, né? Se tivéssemos mais mulheres, talvez dividiria um pouquinho, né, esse peso, porque é um peso, né? Mas nós temos 2 mulheres lá. Sim. E é muita porrada. Assim, é uma questão de saúde, Pedro. Claro. É uma preocupação muito legítima. Deputado federal subir no púlpito do Congresso, no Dia Internacional da Mulher, com uma peruca, fazendo chacota, né? A gente está falando de mulheres num país que tem índices de feminicídio absurdo, a gente está falando de um país que tem índices de transfobia absurdo, de morte inacreditável. Estamos falando de gente com tanto coração. Então, assim, é um nível de absurdo que a política brasileira não pode admitir. Não dá para a gente ter esse tipo de gente defendendo qualquer tipo de direito. E aí, enfim, é um monte, né? Estourou um cano ali de gente que não merecia o cargo que ocupa, que é, assim, bem complicado, bem difícil, e eu acho muito leviano que a gente não tenha uma postura mais responsável dos presidentes da casa, dos presidentes das comissões, para coibir esse tipo de ato. Porque a gente sabe que se tiver alguma ameaça de expulsão, se tiver multa, se tiver uma punição, e aí eu não sou uma pessoa que sou punitivista, mas num país como o Brasil, nesse nível de profissionais dentro da política, tem que ter punição para alguns atos, porque senão vira um circo, e não é esse circo, o Brasil não merece ser. Perfeito. Não, tua fala é perfeita, porque eu acho que dentro da esquerda, do campo progressista, a gente também se acostumou a dizer o punitivismo é algo que deve ser combatido. Mas infelizmente, ou felizmente, não sei como classificar isso, boa parte do nosso parâmetro de legalidade, daquilo que é minimamente razoável para que a nossa sociedade seja harmoniosa, depende de uma certa medida de punição, sim. Então seria o equivalente a dizer, não, você pode passar no sinal vermelho que não tem nenhuma punição, você não precisa usar cinto que não tem nenhuma punição, você pode atropelar alguém que não tem... É óbvio que o trânsito vai colapsar. Esse mesmo parâmetro por extrapolação se aplica para o funcionamento da sociedade inteira. Então algum nível de punição não quer dizer que você tenha um viés absurdamente punitivista. Mas é óbvio que na medida em que um cara sobe com uma peruca, faz uma fala transfóbica no país que mais mata mulheres trans, bom, é óbvio que isso deve ser punido sob pena da gente mandar uma mensagem absurdamente equivocada e que estimule esse tipo de fala, porque ele ainda é capaz de angariar
apoio político, seguidor em rede social. Variou, né, César? Esse tipo de Infelizmente coisa. isso aconteceu, de fato. Exato. Né? E aí, Pedro, tem uma questão que a gente estava, eu conversei com a Hobbs aqui, e a gente quer abordar contigo. Você tem nanismo, e a gente sabe, não sei se vocês dois assistiram, acho que com certeza sim, Coringa, o filme. Coringa, e o Coringa, a cena que mais me chocou pela genialidade, pela forma como aquele diretor e roteirista perceberam o que estava em jogo, é uma cena que envolve o nanismo. É aquela cena que eles passam o filme inteiro te dizendo, olha como a nossa sociedade, nós somos cretinos. Tá? No fim do filme, tem aquela cena em que ele mata uma pessoa e você tem uma pessoa que não alcança, que é um anão que não alcança a porta para sair, e a plateia inteira no cinema, quando eu estava, começou a gargalhar. E eu pensei, esses caras são geniais. Esse roteirista e esse diretor foram geniais, porque primeiro eles demonstram, qual que é o problema, e em seguida eles dizem, esse tipo de reação, vocês são o problema, entendeu? Porque você dá risada, o cara tá desesperado, ele não alcança a porta, e o cinema inteiro caiu na gargalhada. Você sofre bullying? Como é que você enfrenta o bullying no teu dia a dia? Fala um pouco pra gente como é que é a tua vida cotidiana, querido. Basta eu sair de casa. Tá. É inevitável. É diário, é todo dia, é em qualquer lugar. E é um nível de liberdade também que as pessoas têm, ou para te fotografar sem te pedir autorização, para te filmar, para te tocar, para rir, para falar alto como se você não estivesse ouvindo. São camadas e camadas de violência muito perpetuadas por um lugar do humor que permitiu que esses corpos fossem violentados dessa forma. Então, isso é, na verdade, o meu objeto, de que eu estou fazendo mestrado agora. Humor e capacitismo é o meu objeto de mestrado e objeto do meu próximo filme, que vai falar justamente sobre um debate muito honesto, muito incorreto, que é esse lugar da liberdade de expressão para a liberdade de ofender. Então, o humor no Brasil, né, se você pegar os anos 90, do qual eu sou dos anos 80, né, nasci nos anos 80, mas enfim, começa a me entender por gente ali já no começo dos anos 90, era uma quantidade de camadas e camadas de violência, seja em novela, seja em filme, seja em programa de auditório, seja no Domingo Legal, no Pânico na TV, enfim, muitos lugares. Então esse próximo projeto, inclusive, ele é um projeto muito memorialista, ele é um projeto bem biográfico em algum sentido, porque vai falar muito de mim, mas vai falar muito da televisão brasileira, vai falar do cinema, vai falar do humor nesse lugar que tá aí até hoje, né? Seja no Leandro Hassum da vida, que fez um filme recentemente pela Netflix, em que ele... Esse filme, para mim, ele é um clássico. Ele vai ter que ser... E ele é objeto de estudo da minha pesquisa, porque ele diz muita coisa. Ele fala desde o roteiro, que reforça estereótipos, assim, horríveis, sobre um humor muito pobre de espírito, a um lugar do creepface, né? A gente teve... durante algum tempo blackface, né, que eram pessoas brancas fazendo pessoas pretas. A gente teve o transfake, que eram pessoas cisgêneras interpretando personagens trans, e ele vem e me faz um creepface com efeitos especiais assim, inacreditável, feito, produzido e promovido por um braço gigantesco de entretenimento, que é a Netflix. Ou seja, um filme. Qualquer pessoa que é do audiovisual sabe quantas etapas tem para você produzir um filme, por quantas mãos aquele produto passa. Ainda mais em plataformas de streaming, onde o dinheiro não sai facilmente. Então, muita gente leu e achou que aquilo era tudo bem. Então, assim, ao mesmo tempo, a mesma Netflix produz produtos de comédia, de comediantes que estão completamente fora do tom, assim, é uma coisa assim, que se fosse nos anos 90, há 15, 10 anos atrás, a gente até seria algo digno de normalizar, mas é muito inacreditável que a gente tenha pessoas como Léo Lins e Rodrigo Marques ainda tendo espaço, dinheiro para produzir esse tipo de coisa. E aí é o que você fala,
Você pega um vídeo dele falando, por exemplo, ele tem uma sketch que ele fala: estou sendo perseguido por anões, mas aí você olha para trás, eu nem consigo ver. Fala, gente, é uma pena que o humor seja tão... Porque o humor, ele é muito importante. Quando ele é bem feito, quando ele tem essa crítica social bem realizada, bem construída, fundamentada, sem ofender alguém a partir do que ela ele pode ter um efeito muito positivo, inclusive, socialmente falando. Mas esse tipo de humor é exatamente o humor que faz o Nicolas Ferreira no Congresso Nacional. Então, é um lugar de uma violência totalmente gratuita e que tem um discurso muito potente para destruir vidas, seja pessoalmente, fisicamente, seja psicologicamente, porque são vidas que vivem uma vida de pressão psicológica, socialmente falando, enorme. Então, se ver, né, eu quis ser ator em algum momento da minha vida e só voltei com essa ideia há muito pouco tempo, porque, assim, essa subrepresentatividade, né, cadê as pessoas com deficiência? Cadê as pessoas com deficiência nas plataformas de streaming? Onde estão os roteiristas que pensam pessoas com deficiência na hora que escrevem suas histórias? Onde estão os diretores que são pessoas com deficiência? Esse lugar não existe, ele é muito, 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 muito restrito. Eu estou indo participar de um festival agora em Porto Alegre, o Frapa, que é um festival de roteiristas de Porto Alegre, e eu falei, eles me chamaram para participar de uma mesa, eu falei, escuta, eu quero fazer uma mesa de pessoas com deficiência. Vocês já tiveram alguma? Não? E fala, bom, então que tal, né? É isso, ao mesmo tempo produzir o primeiro videocast de pessoas com deficiência do Brasil em 23, me orgulha, sem sombra de dúvidas, mas é uma denúncia enorme. Então, precisa ser trazido para o debate público, urgentemente, porque é uma questão muito próxima. São dos nossos amigos, que nunca trabalharam com uma pessoa com deficiência, nunca tiveram algum tipo de desejo por uma pessoa com deficiência, não tem nenhum amigo para convidar no aniversário. Então, esse tipo de coisa que, assim, quando eu falo da diversidade, a diversidade ela é muito importante por N razões. E ela precisa estar presente na política, ela precisa estar presente no audiovisual, ela precisa estar presente nas nossas rodas de amigos. Então, essa é uma provocação que eu venho fazendo muito, porque é um debate que ainda está muito renegado no debate público e precisa ser urgentemente trazido, porque tem muita gente boa, muita gente querendo trabalhar, muita gente querendo produzir, muita gente querendo viver, muita gente querendo ser amada. Então, são lugares que a gente precisa falar e naturalizar. Porque eu acho que esse tabu que mantém essas pessoas em casa, seja por vergonha, seja por dificuldade de mobilidade, porque vivemos um país dificílimo para se andar. Então, são muitas questões e esse assunto é um assunto muito caro para mim. Eu estou muito focado, muito animado com esse projeto novo, porque eu quero mexer nesse vespeiro. Mexe sim, Pedro. Se não me falha a memória, o Fernando Fernandes é o primeiro apresentador cadeirante, né, PCD, a apresentar um programa na TV brasileira, estou falando na TV Globo, uma TV de grande massa. Isso aconteceu recentemente, No Limite, né? Exatamente, no Limite. De forma prática, né, como é que a gente pode resolver essa questão, Pedro? Como é que a gente pode endereçar? Que tipo de políticas, que tipo de olhar é necessário para virar esse jogo, hein? Bom, eu acho que a boa e velha cota, ela é a cota fundamental no Brasil, né? Porque a gente tem uma concentração de poder de homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, enquanto isso não mudar, a gente não vai ocupar espaço de poder. E essas pessoas não vão ceder, né? É o clássico, elas não vão e não querem, porque poder é bom, dinheiro é bom, as pessoas querem, né? Então, é isso, assim, quando eu penso em audiovisual, eu penso que sim, tem que ter cota, eu penso que sim, tem que ter um chamamento, né, para que essa diversidade, para que esses corpos estejam nas histórias, para que esses corpos estejam nas direções, para que esses corpos estejam na frente da tela, porque a gente precisa se ver também. E quando a gente não se vê, você me entende muito bem, porque até pouco tempo não tinha atrizes negras protagonizando novelas nesse país. A gente está falando da primeira atriz negra a protagonizar uma novela na Globo, que foi a Thaís, há, não diria que nem 20 anos, 15.
Sim. E mesmo assim, só ela, né? Que é o mesmo caso da Erika Hilton e da Duda. Fica ali, aquela pessoa sozinha, tendo que carregar toda a responsabilidade, que tá respondendo todas as perguntas sobre racismo, nananana. A Camila Enfim. Pedro também, não? Talvez a Camila Pitanga também, acho que teve esse... Mais ou menos na mesma época, não? Uhum. Mas é isso, hoje em dia você tem uma novela com 80% de atores negros. É uma conquista, sem dúvida. Uma novela de atores negros com uma audiência, faturamento. Então, assim, essas desculpas que eram sustentadas, né, durante muito tempo em qualquer empresa, indústria, elas já foram e estão sendo desmascaradas há algum tempo. A diversidade, ela é lucrativa. Então, já que estamos falando de capitalismo, precisa se entender que a diversidade, ela gera, sim, riqueza para os donos das empresas. Então, assim, essa manutenção de status quo, né, ela não tem argumento que justifique, a não ser racismo, machismo, capacitismo, LGBTfobia, todas as camadas que estão nesses grupos que a gente circula por aí. Agora, enquanto política, é isso também. Cadê as pessoas com deficiência na política brasileira? Cadê? A gente já tem anos a Mara Gabrilli, mas e aí? E não por acaso, né, Pedro? Essas coisas elas estão intrinsecamente correlacionadas. Representatividade estética e cultural e representatividade política, elas estão intrinsecamente correlacionadas. Daí a importância de se fomentar esse tipo de coisa na televisão, no teatro, na literatura, que você tenha diversidade de pessoas que não só interpretem, mas que estejam roteirizando. Tudo isso é absolutamente fundamental, porque isso se reflete na disposição de como o próprio parlamento está organizado e dialeticamente na forma como a sociedade se organiza de forma mais ampla. Você tocou num ponto que eu quero abordar contigo que é muito interessante, que é o seguinte: a gente vive uma proposta capitalista. Então a gente sabe, todo mundo sabe, que o faturamento é importante, que a audiência é importante. Quando você organiza um programa, um roteiro, você diria que a audiência é o parâmetro principal ou existe uma equivalência de pesos e medidas considerando a qualidade, considerando outros fatores subjetivos que pesam tanto quanto o sucesso que aquele programa vai fazer? Quando você fala em televisão, não tem como esse produto não ir bem. Se ele não vai bem, ele vai morrer, ele vai cair. É um clássico. Então, o Esquenta saiu da grade porque começou a despencar na audiência, porque a gente estava vivendo um Brasil conservador que queria ver programa de auditório sensacionalista na Record. Então, a audiência é um mérito. A questão é como você pode trabalhar essa audiência trabalhando qualidade. Então, eu acho que isso é completamente possível. Não é preciso fazer um programa apelativo para ter audiência. Então, o Staresse Porchat, ele está aí há 5 temporadas fazendo humor. E é um programa que é uma loucura. Assim, as pessoas são loucas pelo programa. Assim, eu falo que trabalho, as pessoas eu amo esse programa, é o meu alívio, minha válvula de escape. E ali, assim, e mesmo ali a gente faz programa do orgulho LGBTQIA+. As camadas políticas, elas estão subliminarmente também na representatividade. A presença desses corpos já são novas fotografias, são novos desenhos de composição. Então, o que você falou da política, e o corpo político, ele é uma convocação mesmo. A Camila Pitanga, que falou dela, ela definiu o filme assim, e eu falei muito nos eventos de lançamento, porque é uma convocação, a gente precisa estar na política, sair desse reme-reme. E não é que é preciso ter uma vida chata, não, a política pode ser bonita. Tá a Erika Hilton glamurosíssima, fazendo beleza no Congresso. Todo dia tem alguém compartilhando o conteúdo dela, porque a mulher é uma metralhadora de ideias, de retórica, de discurso. Então, assim, a política pode ser legal. Sabe? A política é um lugar que deve ser legal, deve ser maduro, deve ser educado, deve ser respeitoso. A questão é o que não se faz para que esse lugar seja esse lugar, né? Então, assim, esse lugar que a gente quer, né? Que o lugar que é hoje é justamente o que não deveria ser, o que não pode ser a política brasileira, esse circo, essa patifaria que vira, às vezes, um lugar de... Assim, não é possível que o Brasil está na mão de
dessas pessoas, que a gente está discutindo projetos de lei de melhorias sociais com essas pessoas, falando barbaridades. E essa epidemia de notícias falsas, que tudo viraliza muito rapidamente. Enfim, eu acho muito lamentável que essa lei de combate à homofobia nas escolas, por exemplo, tenha virado kit gay. Assim, eu acho que é triste demais, porque era um projeto de lei importantíssimo, que aí vira uma bobagem e a gente não consegue sair mais desse assunto. Como a gente não consegue avançar na questão do aborto, como a gente não consegue, ou como sempre tem alguém para falar, querer tirar as cotas das pessoas pretas nas universidades. Olha a revolução que isso causou no Brasil. A gente tem pensamentos pretos nas universidades. Eu estou no mestrado agora, por exemplo, e eu vejo, não só tem pessoas pretas na minha sala, como tem pessoas pretas dando aula, são poucas, mas não há, por exemplo, na minha sala não tem nenhuma pessoa com deficiência. Eu estou pesquisando, assim, eu tenho pouquíssimo material de pessoas com deficiência acadêmicas para estudar. Sim. Então, a representatividade ela é importante para muitas questões, principalmente de leis e de pensamentos. Então, enquanto esse pensamento for um só, enquanto a gente tiver o poder centrado na mesma caixinha, a gente não vai mudar esse Brasil nunca. Eu acho muito chato quando a gente vai entrando nessa coisa do mimimi, da meritocracia. E aí é um horror quando você vê uma pessoa como Fernando Holliday, por exemplo, que está no filme, defende a meritocracia, é contra as cotas. Então, uma pessoa pobre da periferia, preta, você fala, amigo. Não, amigo, não, né? Tipo isso, não. Complicado mesmo. E Pedro, me fala um pouco mais da sua produtora. Você dirigiu clipes de cantoras que eu amo, né? Posso citar aqui a Lineker, Tulipa Ruiz. Eu queria entender na questão da concepção, né, do audiovisual. Quando a gente trata de temas mais sensíveis, né, como corpos diferentes, né, como orientações diferentes, pessoas que fogem, né, daquela fotinho bonitinha, 3x4. Que tipo de cuidado, que tipo de olhar você tem que ter ao retratar temas que são mais sensíveis, hein? Eu acho que o afeto e o diálogo regem muito o meu trabalho. Tanto com todas essas artistas, todos esses clipes que eu desenvolvi, foram todos muito pensados juntos, assim, sabe? Então, e a equipe que compõe a parte técnica desses produtos também se preocupa com esse lugar. Então, para mim é muito valoroso ter diferentes olhares dentro do set. Eu não sou nem um pouco esse tipo de diretor vaidoso que não escuta nada nem ninguém, vai lá, faz a narrativa que ele acha que tem que fazer, e aí ocorre uma série de equívocos, tanto de produção quanto de resultado. Para mim, isso é uma preocupação muito fundamental, assim, o diálogo, o bom ambiente no set de filmagem e a diversidade de corpos e narrativas. Para mim, isso é muito caro, assim, é muito fundamental. Quando eu penso um clipe, eu penso o Brasil que eu quero na mesma mesa, assim, o Brasil que eu sento à mesa com eles. Que tipo de Brasil? Eu faço essa pergunta, né? Quando a Marília Mendonça morreu, que eu era muito fã, eu amo a Marília Mendonça, eu vi uma coisa muito, esse elitismo intelectual que existia do Esquenta, eu vi muito ali, gente que nunca tinha ouvido falar, não sabia que ela era tão grande. Ai, nossa, o Caetano já fez uma música citando a Marília Mendonça. Não, a Marília Mendonça era uma mulher incrível, por N motivos. Então, eu acho que o tipo de cuidado que você tem que ter sempre no audiovisual é diálogo. Eu fico muito preocupado, às vezes, com a perpetuação de narrativas de violência que a gente ainda vê no audiovisual. Então, e eu venho fazendo muito comissão, né, de julgar argumentos, desenvolvimento, editais, né, quanto júri. E para mim é muito importante saber quem está escrevendo aquilo, né, porque é muito fundamental para mim que essa pessoa tenha um cuidado. Quando eu vejo uma narrativa de violência, então, para mim é fundamental entender toda a composição identitária dessa pessoa que está escrevendo
porque a gente precisa falar de sonhos. Esses corpos são corpos que já foram perpetuados por violências há séculos. A gente precisa ver pessoas pretas, LGBTs, travestis, pessoas com deficiência, fazendo advogados, médicos, sendo amado, tendo histórias de amor. Essas narrativas são muito importantes. Quando você pega um produto como o Bridgerton, por exemplo, da Shonda Rhimes, aquilo é um redesenho de uma ideia de monarquia. Você tem um príncipe preto. Você a tem rainha preta, Black Power, loiro, né? Incrível. Ai, mas é fora da realidade. Meu amor, você assistiu tanta coisa fora da realidade. Cleópatra também não deu um bafo da Cleópatra preta também, não deu, foi um da Pequena Sereia, não teve também? Pequena Sereia, mas da Cleópatra rendeu, né? Entendeu? Porque vai falar em rainha, ouro, majestade. Como assim uma pessoa preta? Uma história escravista horrorosa que a gente não precisa mais lembrar. É claro que a gente tem que lembrar parte da história, até para a gente não cair no golpe desses redesenhos de histórias recentes. Mas é preciso recriar imaginários. Eu não consigo mais... Por exemplo, você teve uma novela Do Outro Lado do Paraíso, ou Outro Lado do Paraíso, que era uma personagem, uma quase protagonista, né, uma atriz com nanismo, que eu fiquei, uau! Vamos lá, que massa! Agora Nossa, vai, agora vai. Agora, o que acontecia? Ela era rejeitada pela mãe, absurdos para criança, né? Ela era uma adulta. Falava absurdos, num lugar infantilizado. A única amiga dela era funcionária da casa e o sonho dela era um príncipe encantado que não dava a menor pelota para ela. Então, assim, gente, que desperdício, sabe? Aí você vai... É o que eu falo, que eu conclamo nas estruturas do audiovisual também. Cadê esses diretores? Cadê esses roteiristas? Porque com certeza não tem. Ou se tinha, não tem voz. Então, assim, o próprio Criança Esperança, a última edição do Criança Esperança, teve um pedaço ali de um capacitismo, assim, tenebroso. Você fala, meu Deus, gente, é tão fácil resolver. Chamem pessoas com deficiência para trabalhar, pelo amor de Deus. Você quer falar sobre isso? Qual parte, Pedro, se tudo bem por você falar essa questão do Criança Esperança, você trouxe isso à baila, qual parte que te despertou essa sensação? Uma hora eles vão ali, teve um trecho, eles fazem uns vídeos, né, indo em projetos sociais. Sim. Aí foram num projeto que tinha pessoas com deficiência, aí o negócio é um drama, uma trilha sonora triste, um chororô, e você fala, meu Deus. Aí corta a cena, entra uma mulher cantando uma música religiosa, você fala, meu Deus! Tipo, salvem, sabe? Lembrando as igrejas, do cristianismo, fez coisas terríveis com pessoas com deficiência. Sim. Certo? É preciso lembrar, porque a gente precisamos falar sobre isso. Tá tudo bem, a igreja hoje tem uma igreja progressista que, né, vem se desenvolvendo, tem igrejas que têm voz para pessoas LGBTQIA+, mas pessoas com deficiência eram pequenos demônios, eram seres desprezados, eram seres largados em lugares para serem cuidados por abrigos, eram seres abandonados. Então, esse arco narrativo do Criança Esperança foi assim, eu não estou acreditando. Tanto que a gente fez no dia seguinte, a gente foi na Mônica Bergman, a gente deu uma reclamada lá, porque assim... E assim, cadê? Ninguém... No meu telefone não tocou ninguém da Globo para falar sobre diversidade, sobre inclusão. Continuo não vendo pessoas com deficiência nas dramaturgias. Agora eu sei que o Giovanni Venturini fez uma participação em Justiça 2. Estou muito feliz. Mas é isso, a gente precisa ampliar isso aí. E outra, não é só uma questão de representação na frente da tela, né? Tem que ter essa sensibilidade no texto, na direção, na fotografia. São muitas camadas. Então, para mim, é isso. Assim, eu acho que é necessário redesenhar esse lugar. Porque esse lugar da piedade e dessa tristeza, dessa melancolia, do ó Senhor, não precisa. Posso botar uma pimentinha no final aqui do nosso programa?
Ai, já tá acabando, meu Deus, passou já muito rápido. tá, Passou Pedro. super rápido, mas isso é um bom sinal de que a conversa foi maravilhosa, né, Robs? Pedro, o presidente Lula fez uma cirurgia, né? Botou uma prótese no quadril e disse que não ia se deixar fotografar e nem filmar, porque ele estaria, então, de bengalas ou andando de muletas e que isso não passaria uma imagem boa, né? Queria te ouvir sobre essa fala do presidente Lula. Acho um desastre. Eu acho que a diversidade, mais uma vez, né? Pessoas com deficiência não tem nem ministério, a gente tem uma secretaria. Gostaria muito de um próximo governo que entendesse esse assunto com a grandeza que ele merece. Estamos falando de quase 20% da população, estamos falando de 7 em cada 10 pessoas com deficiência fora do mercado de trabalho. Estamos falando de empresas que não cumprem as cotas. Estamos falando de empresas, e aí tem uma entrevista no PCD Pod, aliás, convido todo mundo que estiver aqui assistindo a ir lá no YouTube, no Spotify, nosso programa tem 8 episódios da nossa primeira temporada, estamos aí na luta para ver uma segunda temporada, e a Tabata Contra, que é uma atriz e trabalha com consultoria de diversidade também, ela falou muito sobre empresas que contratam, mas a pessoa fica em casa. Ou seja, pode ficar aí, eu tô só te pagando para cumprir a minha cota, você não precisa trabalhar. Sim. Então, é esse tipo de diversidade, muito entre aspas, de inclusão que muitas empresas promovem. Então, voltando à fala do presidente Lula, eu espero que ele... Diversidade não é só para subir a rampa do Palácio do Planalto na posse. Foi um dia muito bonito ter visto aquela composição e ver o Ivan Barão subindo a rampa do Palácio do Planalto me levou às lágrimas. É um lugar importantíssimo de representatividade, mas essa representatividade também tem que estar composta. Cadê ministros com deficiência? Cadê pessoas com poder com deficiência? Cadê... Então, assim, se ele andasse com pessoas com deficiência, muito provavelmente ele não falaria o absurdo que ele falou. Então, está mais aí a prova de que mesmo no campo progressista, o capacitismo grita, o capacitismo está aí, ele faz parte das vidas. E a gente precisa falar sobre isso numa boa. O podcast é sobre isso. A gente está ali falando sobre nossas vivências, sobre nossas questões, com bom humor, com leveza, com afeto, com diálogo, com escuta, porque é isso, a gente precisa chamar para a mesma mesa. Onde eu errei, sabe? Assumir que errou. Se corrigir. E, de fato, promover essa diversidade não só para a foto da manchete do jornal do dia seguinte, mas para composição de políticas públicas, né? É preciso que essas pessoas estejam presentes, é preciso que essas pessoas tenham dinheiro para promover seus projetos, é preciso, enfim, que a gente, de fato, faça parte dos projetos políticos e eleitorais, né? Então, acho uma pena, mas se a gente for comparar com o governo anterior, Era muito nem dizer, carregando uma pessoa com nanismo no colo em um dos seus atos públicos. Muita gente da esquerda, inclusive, dando risada e compartilhando essa foto em uma... E, assim... É isso, a gente precisa falar sobre isso, esse assunto precisa sair do pé da página, a gente precisa voltar, e é uma convocação mesmo que eu faço, acho muito importante esse convite, é importante que a gente esteja aqui dando entrevista falando sobre isso, é importante que a gente escreva sobre nossas histórias em primeira pessoa, e é importante que a gente circule por aí, tem muita gente massa fazendo muito projeto bonito, muita gente querendo atuar no mercado, não só numa novela, num projeto artístico, mas claro. É isso. Muito bom, Pedro, obrigado. Daí a importância da potência do teu trabalho, de tudo que você faz, da tua voz, das tuas produções. Um prazer te receber aqui hoje. Passou super rápido mesmo, quando eu olhei já acabou a entrevista, então isso é um sinal muito claro de que tudo que você trouxe para a mesa hoje foi absolutamente pertinente, a gente adorou te receber. Obrigado, querido. Obrigado pela tua inteligência, pela tua simpatia, pela tua humildade. Siga firme na tua luta, porque ela é absolutamente fundamental, Pedro. Obrigado, gente. Só fazer um convite, então, pessoal que estiver aí, para ir lá no PCD Pod. E o Corpo Política já está disponível para alugar nos aplicativos, claro, Play, Vivo Play e Oi TV. Já a gente chega numa plataforma de streaming aí, mas eu não posso falar ainda.
Opa, muito Cor bom. Política logo na plataforma de streaming. Que maravilha. Muito legal. A gente te espera de novo aqui no Sinapse para continuar essa conversa, né, Robs? Pois é, e torcendo para a segunda temporada também, viu, do seu podcast. Onde a gente encontra o seu podcast? Passa o @ aí pra galera. PCDpod, @PCDpod no YouTube e no Spotify também. Só botar PCDpod na pesquisa, você acha? Tanto no Spotify quanto no... Pedro Henrique França, obrigada. Boa semana pra você. Um beijo e sou fã, hein? Beijo Adorei, pra você. Obrigado, Pedro. Tchau, tchau. Boa noite. Passa assim, né? Passou super rápido, Passou né? muito rápido. Gente, posso pedir voto? É a última semana. Vamos lá, meu. Alô, comunidade! Eu sou finalista do prêmio Jornalistas Negros e Negras Mais Admirados da Imprensa Brasileira. Conto com o seu voto. Vai lá no icl.com.br/Roberta. Vai lá, coloca o seu nome, o seu e-mail e já vai na categoria jornalistas. Aí tem um monte de jornalista, um monte de fera lá. Tô concorrendo com a Maju Coutinho, César. Preciso da sua ajuda, comunidade. Mas você não deixa nada a desejar para ninguém, Robs. É importante. Vamos votar. Vamos lá, comunidade. Todo mundo votando na Robs, hein? Por favor, icl.com.br/Roberta. Vamos trazer para casa. É isso aí. Esse prêmio aí. Isso aí. Que é nosso. Gente, tem aula aberta e gratuita com Eduardo Moreira. Aula aberta e gratuita com Eduardo Moreira. Bota aí na tela pra gente, olha. 3 regras para investir com resultados. Entenda as regras essenciais para ter resultados nos seus investimentos, mesmo que você seja um iniciante, ou seja, para não cair naquela ciladinha que eles adoram, né? Aquela letrinha pequenininha ali embaixo quando você vai fazer o investimento. Ou então você descobre depois. Ou então falam, olha, esse rendimento é bom, hein? Mas não te falam quanto você tem que pagar de imposto ali. Então, aula com o Edu, gente, dia 10 de outubro, às 8 horas da noite. Se inscreva no edu1.com.br/sinapse. Dia 10 de outubro, às 8 horas da noite. E agora vamos lembrar a programação de amanhã, que começa às 7 horas da manhã, com o Leandro Demori e o seu Desperta, das 7 às 8. E logo depois tem ICL Notícias, primeiríssima edição, com Vivian Mesquita, Edu Moreira e também William De Luca. E amanhã, às 7h30 da noite, ao vivo e a cores. Olha nós aqui outra de vez. Novo. É isso aí. Beijo, César. Valeu, boa noite pra amor. você. Um beijo, Rô. Um beijo pra todo mundo. Beijo, gente. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Eduardo Moreira, sou engenheiro civil, estudei economia na Universidade da Califórnia e passei mais de 20 anos no mercado financeiro. Eu queria convidar vocês para assistir o curso sobre economia comportamental. Um curso que tem 8 aulas, com participação de todos os alunos e alunas, e vai trazer até vocês todas as explicações que a ciência hoje tem encontrado para o nosso processo de decisão. Por que a gente toma as nossas escolhas da forma como a gente toma? E como as pessoas usam isso para manipular o nosso dia a dia e lucrar com isso. Um curso fundamental para entender as engrenagens do capitalismo e dos negócios. Vamos lá participar? O curso está 100% disponível para membros e membras da plataforma ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Eu conto com vocês nessa aula. Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente veio hoje contar um pouquinho sobre o curso de saúde mental e cuidado que o Instituto Conhecimento Liberta está oferecendo. O curso é comigo, Bia. E comigo, Renan. Nós somos psicólogos, professores, trabalhamos com formação e com cuidado em saúde mental e a gente quer propor para vocês uma discussão bastante crítica e necessária sobre o campo da saúde mental. Nesse curso da gente, que faz parte dos mais de 200 cursos do Instituto Conhecimento Liberta, a gente vai pensar sobre as questões da saúde mental, para além da loucura, para além do adoecimento, para além da psicopatologia, pensando questões como direitos humanos, gênero, raça, classe, sexualidade. Então, venham juntos e juntas discutir com a gente. Olá, eu sou a professora Carolina Casarim, do curso Moda e Modernismo no Brasil, e nas nossas aulas você vai aprender um pouco sobre a história do modernismo no Brasil,
a história da moda, as relações entre moda e modernismo e a importância da aparência não só para o modernismo, mas para a gente de maneira geral no nosso dia a dia. Por que é importante a gente entender sobre a história das roupas? Por que é importante a gente ter consciência do valor político que a aparência tem e que os nossos modos de vestir têm? Mas além disso, você vai aprender muito mais. Te espero lá!